Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie, nos proteja. E nós vamos dar início ao tema A Dor da Saudade, com a oração, fechando os nossos olhos, nos elevando a Deus Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, rogando por todos nós que nesse instante estamos encarnados no planeta Terra, por aqueles que partiram de retorno ao mundo espiritual, e pedimos que nos auxilie no esclarecimento da verdade, para que possamos nos tornar cada vez mais seres humanos melhores, fraternos, capazes de amarmos uns aos outros, de fazermos desta existência um trabalho de solidariedade, de fraternidade. Mestre amado Jesus, que a sua paz tome os nossos corações, que os teus bondosos espíritos estejam a nos iluminar e a nos intuir, para que possamos passar o que a tua doutrina, a doutrina espírita, tem a nos dizer, a nos ensinar. E com a oração que tu mesmo nos ensinastes, Mestre amado, daremos por iniciada a nossa palestra de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. E vamos então iniciar a nossa palestra de hoje, um assunto sem dúvida que mexe com a grande maioria de nós, com os nossos sentimentos mais louváveis, a dor da saudade. Nós nos recordamos do Evangelho de João, no seu capítulo 16, versículo 33, onde Jesus, em algumas frases nesse capítulo 33, ele nos traz ensinamentos profundos. Iniciando o versículo 33, Jesus nos disse: Eu disse essas coisas para que em mim tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus inicia esse versículo 33, dizendo que já havia falado com seus apóstolos, com seus discípulos, sobre coisas para que eles tivessem paz, nós temos que recordar que todo o capítulo 16 do Evangelho de João traz um ensinamento muito profundo. Jesus estava partindo do mundo material, estava ali ensinando os seus discípulos. E de uma forma muito resumida, porque vale a pena ler o capítulo todo 16 do Evangelho de João, Jesus ali começa a dizer para que eles tivessem consciência de que segui-lo, de que ser cristão
verdadeiramente, ou seja, nas ações, na prática, traria muitas dificuldades, porque as pessoas não conheciam a ele, no sentido desse Messias, desse mestre que vem ensinar. E também não conheciam ao Pai, um Deus de amor, de justiça, de misericórdia. E até hoje nós podemos compreender quantos se dizem cristãos, sem conhecer Jesus, sem conhecer a Deus, no sentido de compreender esses ensinamentos que o Mestre nos traz. E ele afirma ali para os seus discípulos que ele teria de ir para que o Consolador viesse, esse Consolador que ele prometeu, e que está no Evangelho de João, no capítulo 14, ele já havia prometido esse Consolador. Então Jesus fala aos discípulos que necessário era ele ir para que viesse o Consolador. E ele fala que veio do Pai a este mundo material, e que agora retornaria ao Pai, que ele ainda tinha muito a ensinar, mas que nós não compreenderíamos. E que esse Consolador prometido no capítulo 14 e agora relembrado no capítulo 16, viria restituir a verdade, os esclarecimentos. Dando continuidade no versículo 33, então, Jesus adverte: neste mundo tereis aflições, tereis dores, tereis sofrimentos. E hoje, através desse Consolador prometido, o Espiritismo, nós sabemos que estamos num mundo de expiações, de provas, que nesse momento ao qual estamos pela nossa evolução, muitas vezes usamos errado o livre-arbítrio de forma egoísta, de forma vaidosa, de forma orgulhosa, e vamos expiar as escolhas erradas. E vamos encontrar essas dores, vamos encontrar essas aflições. Mas Jesus, ele é firme. Ele diz: contudo, tenham bom ânimo. O que é bom ânimo? É não desanimar, é superar as dores, as aflições. E ele então diz: eu venci o mundo. Jesus tem uma desencarnação pela tortura, pela crucificação. Ele deixa ali um exemplo de que a matéria estaria ali perecendo, permanecendo, mas ele retornaria ao Pai, a verdadeira vida, a vida espiritual. Quando ele pede que busquemos nele, é no seu Evangelho, é nos seus ensinamentos, a superação da aflição, a superação de toda e qualquer dor. E hoje nós escolhemos uma dor que é comum a todos nós, a dor da saudade. Quem não tem saudade de um tempo que já passou, de alguém que não está mais conosco, da infância, de lugares? Todos nós temos a saudade. E nós podemos dizer até mesmo que hoje nós escutamos muito sobre a saudade da vida de antes. Aí falar de outra encarnação, não, da vida de antes da pandemia, andar sem máscara, podendo abraçar as aglomerações. Quem não tem saudade? Hoje, por exemplo, segunda-feira, estaríamos todos aglomerados ali no salão, na evangelização dos adultos. As crianças, quantas salas cheias de crianças, estudando ali o Evangelho de Jesus, brincando. Após o passe, a nossa confraternização, essa convivência em que podemos nos aproximar, sem tanto pânico, sem tanto medo. É a saudade. Se nós buscarmos no dicionário o que é a saudade? Saudade é um sentimento daquilo que já passou. Muitas vezes é descrita como um vazio imenso.
Quando nós pensamos na saudade, nesse sentimento, o que poderia descrever a saudade, existe uma frase muito conhecida, de autor desconhecido, que nos diz que às vezes esse sentimento de ausência, de vazio, é tão grande que vai se aglomerando no coração, vai se tornando um peso tão grande dentro do peito que ele então extravasa, escorre pelos olhos. A saudade é a ausência de alguém, de algo, é a ausência de uma época, de um lugar, de um momento. O que nós podemos entender é que a saudade é o preço que se paga por momentos felizes, por momentos inesquecíveis. Porque nós vamos sentir saudade daquilo que nos marcou de uma forma tão positiva que nos faz falta hoje. A saudade, ela dói. Umas doem mais, outras doem menos. Mas a gente tem que se questionar, será que a saudade é negativa? É ruim sentirmos saudade? Ou a saudade é positiva? É bom sentir a dor da saudade? Quando nós falamos em dor, estamos falando de um sentimento aflitivo, doloroso, que nos causa desconforto na alma. O que nós podemos dizer é que a saudade é complexa. E quando nós sentimos a dor da saudade, devemos nos questionar sempre: será que nós abriríamos mão de passar aqueles momentos, de conhecer aquela pessoa? Abriríamos mão de conviver com alguém tão amado para não sentir a dor da saudade? É um questionamento que muitas vezes, quando a gente lembra, principalmente dos entes que se foram e que deixam esse vazio no coração, provavelmente não abriríamos mão da convivência, seja pelo tempo que for. Porque quando nós falamos dessa dor da saudade, essa dor tem intensidade, mas com a compreensão, com o entendimento, vem também a consolação. E aí a saudade, ela se torna um sorriso nos lábios, lembrança gostosa, que jamais abriríamos mãos de ter. Quando nós falamos em dor da saudade, a ciência nos explica que quando nós convivemos com pessoas, com animais, quantos de nós sofremos quando nossos animais partem, quando nós temos a saudade das lembranças de uma época em que fomos tão felizes, essa dor nos traz certa intensidade. Mas o que acontece quando nós convivemos com essa felicidade? Principalmente os vínculos afetivos que nós temos com as pessoas, com esses entes queridos. Quando nós convivemos, nós vamos ali ter na nossa corrente sanguínea, é o que a ciência vai nos comprovar, substâncias, hormônios, neurotransmissores que trazem essa sensação de bem-estar. E quando há a ausência dessa pessoa, quando se afastam de nós, quando nós nos afastamos dela, culminando pela dor maior da morte, da desencarnação, desequilibram-se estas substâncias e nós passamos a produzir um outro tipo de substância. Aí, lembrando do cortisol, o hormônio do estresse, da dor, da angústia. É como se nós tivéssemos a ausência de certas substâncias. Nós sentimos a ausência dessas pessoas e o organismo reage. Reage com o desânimo, reage muitas vezes com a depressão. Depressão que muitas vezes se aprofunda em casos em que muitas pessoas tentam até mesmo
aniquilar essa dor pelo suicídio. Pessoas que têm a fuga psicológica nos vícios lícitos e ilícitos para esquecer a dor da saudade. Consequências difíceis. E a doutrina espírita vem nos explicar, conjuntamente com a ciência, que quando nós amamos alguém, esse bem-estar que nós sentimos é do espírito, é o espírito que ama. E o espírito, quando convive com essas pessoas, sejam pessoas que já têm uma construção de existências passadas ou uma afinidade nesta existência, é ele quem comanda esse organismo físico. A gente lembra muito do filme Avatar, que a pessoa estava ali comandando aquele avatar. Quem comanda o espírito, esse avatar seria o nosso corpo físico, através do perispírito, que é esse elo de ligação espírito-matéria. Então, todas as sensações, as emoções, o espírito passa para esse cérebro físico. E o cérebro, então, nas reações fisiológicas, tem esses neurotransmissores, esses hormônios de bem-estar. E quando nós temos a ausência, da mesma forma nós sentimos. Sentimos a tristeza, a dor da saudade, que é comum. Ela é comum, mas muitas vezes ela se desequilibra. Ela se desequilibra em dores profundas, angustiantes. Muitos não conseguem mais viver esta existência, se isolam, não conseguem mais se conectar com esta realidade, se prendem à saudade, à lembrança. E essa lembrança da própria felicidade traz infelicidade, traz dor, traz desespero. É interessante que nós vamos ver mais para frente que esse desespero está muito atrelado ao conhecimento que nós temos do processo da morte. Mas antes nós gostaríamos de lembrar de uma história de um médico oncologista pediátrico do Hospital de Clínicas de Pernambuco. E ele conta, então, eu acho que ele se chama Daniel Brandão, não tenho certeza. Mas o que importa é o que ele dá a declaração. Ele fazia ali o seu trabalho como médico, oncologista, infantil, pediátrico, e quando nasce a sua primeira filha, ele então se acovarda mais. Por quê? Porque aí ele vai sentir a empatia com os pais que tinham filhos passando por essa situação dolorosa. E quando ele já tinha suas duas filhas, uma de 2 anos e uma de 6 anos, ele fala que conheceu um anjo que passou pela vida dele, uma menina de 11 anos, que há 2 anos lutava bravamente contra um câncer. E ele então, relatando, fala que aquele anjo, aquela menina, nunca desanimou. Ele já tinha visto ela chorar de dor, já tinha visto ela chorar de medo, mas jamais se lamentou, jamais se desesperou no sentido do desânimo. E um certo dia, chegando muito cedo ao hospital, o seu anjo estava sozinho no quarto, então ele pergunta pela mãe. E ela responde: tio, minha mãe deve estar por aí. Quando ela quer chorar, ela dá uma saidinha, fica aí no corredor, deve estar aí chorando. E ele então pergunta: mas por que sua mãe deve estar chorando? Ela fala: ela tem medo de eu morrer, mas eu não tenho medo de morrer. Ele então questiona: por que será que ela não tinha medo de morrer? Ele pergunta: mas o que você entende ser a morte? E ela então dá uma explicação que ele sempre conta com lágrima nos olhos, com emoção. Sabe, tio, quando a gente vai dormir na cama do pai, da mãe, a gente dorme lá e no outro dia acorda na nossa própria cama? E ele então se lembrou que com as suas filhas eram assim, iam para sua cama e quando adormeciam eram levadas cada uma para sua cama. E ele sei. E ela então disse: um dia
eu vou dormir e o meu pai vem me buscar e vai me levar para a casa dele, que é a nossa verdadeira vida, tio. Só que a minha mãe vai chorar de saudade. E ele então, pensando em tudo aquilo, na maturidade espiritual daquela criança de 11 anos, provavelmente vinda de tanto sofrimento, de tanta dor, ele nem querendo pensar, se colocar no lugar da mãe daquela menina, ele questiona: mas o que é saudade para você? E ela então diz: saudade é o amor que fica. É esse amor que fica em nós. E o amor é um elo eterno. É isso que nós temos que compreender. E é o que a doutrina espírita nos ensina. Esse amor eterno. Porque quando nós falamos da saudade de épocas, nós estamos de uma forma positiva nos conectando a esse passado. E quando nós falamos da dor da saudade das pessoas amadas, nós temos esse elo eterno. Quanto maior conhecimento sobre a morte, sobre quem somos nós, espíritos imortais, numa jornada evolutiva, não é que nós não sofremos. O espírita não sofre com a desencarnação, sofre sim. Sofre a saudade, mas não sofre o desequilíbrio, o desespero, aquela angústia de, por exemplo, aqueles que são materialistas passam. Se nós pensarmos na doutrina materialista, que acredita que tudo é matéria e com a morte tudo se extingue, é desesperador. Aquela pessoa, a nossa convivência, tantos sonhos, tanto sentimento, e de repente tudo isso para quê? Para nada. Para acabar. Aí nós não teríamos como crer em Deus. Por que Deus nos cria para uma única existência tão rica em sentimentos e de repente o nada? É desesperador. E nós até colocamos a foto de um poste de luz, porque a doutrina espírita é esse poste de luz que ilumina a nossa consciência. Fé raciocinada, estudar para compreender de onde viemos, para onde vamos. Isso traz a consolação, não tira a dor da saudade, mas deixa a saudade no nível que ela deve ter. De gratidão a Deus por vivermos estes momentos, por termos, mesmo que por pouco tempo, estado com o ser que tanto amamos. No livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, orador espírita de Bauru, escritor de várias obras, as obras dele são muito interessantes, é uma leitura muito fácil, já desencarnado, ele conta a história de um homem que, voltando altas horas da noite para casa, ele tinha que passar numa estrada que era muito escura, uma estrada que tinha muitos assaltos e que dava uma certa ansiedade. Naquela noite, era uma noite sem luar, sem estrelas, e ele ficou mais apreensivo. E quando ele começa a passar por aquela estrada, ele percebe que alguém o estava seguindo. E ele então grita: oi, quem é? Quem está aí? E não obtém resposta. Ele já aperta o passo. No que ele aperta o passo, ele percebe que quem o seguia também aperta o passo. E aí ele começa a correr. E quando ele corre, quem estava seguindo corre também. Ele já estava com o coração saltando pela boca, aquele medo imenso, só vendo a hora em que ele ia ser abordado, quando ele passa por um poste de luz. E nesse poste de luz, ele olha e o seu medo se esvanece completamente. Era um animal, um burro idoso que gostava de seguir as pessoas. E ele então entendeu que não era nenhuma situação de perigo. Isso acontece quando nós vamos compreender a doutrina espírita. O que é a morte? Não é o fim. A doutrina é tão clara de que nós, espíritos imortais,
somos criados para atingirmos a plenitude da inteligência, da moralidade. E por isso mesmo, nessa nossa jornada evolutiva, nós reencarnamos nas várias moradas da casa do Pai. Reencarnamos nas várias escolas para adquirirmos esses conhecimentos, essa moralidade. Somos seres espirituais que de tempos em tempos vestimos a carne, encarnamos nos mundos para o aprendizado. Todos nós encarnamos e vamos desencarnar. Só que muitas vezes não gostamos de falar nesse assunto morte. Mas é a maior certeza que temos, que nós viemos da casa do Pai, do mundo espiritual, da verdadeira vida e vamos para lá retornar. Retornaremos. E a doutrina nos diz, a morte é uma transição. A matéria, ela se decompõe, se transforma, nada se perde, tudo se transforma, mas o espírito imortal não. Ele retorna para casa, retorna a essa verdadeira vida. E é interessante que nós vamos entender que morrer, longe de ser estarmos contemplando um céu de ociosidade, um paraíso, longe também de estarmos sofrendo eternamente no inferno, sofrendo ali dores terríveis, cruciantes, morrer é simplesmente continuarmos a viver não mais no mundo material, não mais envoltos num corpo físico. Os nossos entes queridos que partiram para a pátria espiritual continuam os mesmos sentimentos. Não é o assunto da noite, mas é interessante em o livro Céu e Inferno nós percebermos que nós vamos retornar com os nossos vícios, com as nossas virtudes, com os nossos afetos e os nossos desafetos. Ali na balança divina, vamos então ter entendimento, muitas vezes arrependimento, necessidade de expiações, de reparações. Para quê? Para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Mas esse amor que fica em nós, os elos que nós temos com os nossos irmãos, esses são eternos, vão se solidificando. É interessante, existe uma imagem bonita que a gente pode fazer em comparação com a morte, que é a imagem de uma praia. Vamos pensar que nós estamos sentados à beira do mar e tem um veleiro. Ele está atracado. De repente, esse veleiro começa a ir mar adentro. A gente vai percebendo que esse veleiro vai diminuindo, até que ele é um pontinho branco no mar azul, que se confunde lá no horizonte também com o céu azul. E a gente fala, já se foi, quando não mais podemos ver o veleiro. Mas nós sabemos que o veleiro não acabou, que ele não sumiu, nós só não enxergamos mais, que tudo aquilo que o veleiro leva em si está ali. E temos a certeza que outras, vamos dizer, outras pessoas podem estar em praias distantes e perceber o quê? Que aquele pontinho vai se agigantando e chega em outras praias. Essa é a visão da morte. Nós não vemos mais a pessoa amada, mas ela não deixou de existir. E o plano espiritual é a outra praia, em que os nossos irmãos do plano espiritual vão falar o quê? Está chegando. Estarão ali felizes com a chegada. Nós, tristes com a partida. É interessante essa imagem. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pensa na pessoa que nós amamos e queremos tanto estar com ela novamente. Se formos na questão 160 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, nós vamos rever essas pessoas? E a resposta é sim. E muitas vezes são eles que irão nos receber.
Mas a gente é tão pessimista que a gente já começa, depois que estuda, a falar assim, mas e se eu chegar lá e ele já estiver reencarnado, ele não vai me receber. Mas independente se estamos todos encarnados, desencarnados, um encarnado, outro desencarnado, esse amor é um elo de ligação. A doutrina espírita tem na mediunidade uma das formas mais lindas da comprovação da imortalidade da alma. Quando a gente pensa assim, a gente sempre pensa na psicografia. Quantos detalhes, quanta riqueza esse espírito que desencarna nos traz ali. E aqui a gente tem que buscar os médiuns sérios. Hoje nós temos o Júlio, do Pratinha, do Instituto do Amor. São belíssimas as psicografias. E de todos os médiuns, Chico Xavier, o trabalho que ele mais amava era entregar para uma mãe a carta do filho que partiu. Mas não é só a psicografia. Não precisamos ser médiuns. Muitas vezes nós sentimos lá no íntimo a presença daquele que partiu. É pensamento com pensamento. No desprendimento do sono, muitas vezes nós reencontramos os seres amados. E tudo isso vem nos trazer essa consolação, acalmar o desespero. O que mais agrada àqueles que partiram são as nossas orações. Mas aquela oração que fazemos com esse sentimento de amor, mas nos colocando bem, que estamos bem. Porque quando nós nos prendemos à dor da saudade, muitas vezes nós falamos pedaço arrancado de mim, vazio, esse peso. Como Deus pode tirar uma criatura, às vezes em tenra idade, como tirar um filho nosso. Todo esse, não é desprezo por Deus, é revolta. Esses questionamentos de revolta são tão ruins para nós, que vão também atingir esses espíritos amados, porque eles nos amam, vão se preocupar com a nossa situação. Numa das psicografias do Chico Xavier, que ele autorizou, e a família também, do William Galhaço, ele era um jovem que desencarnou num acidente de ônibus juntamente com 58 jovens na estrada de Rio Preto. Ali ele vem falando à mãe do seu amor. Conta para a mãe que ele já reencarnara com essa programação, com esse tempo, que não estava nada errado. E pede a ela que não se revoltasse com Deus, porque todo esse sentimento a afastava. E ele não poderia estar com ela após a sua desencarnação, se ela se fechasse nesse processo de desânimo, de falta de fé, de falta de resignação. E é interessante que quando nós pensamos na saudade, como que nós agimos com a dor da saudade, seja pelo que for, é superação, é vivermos a existência presente, vivermos esse presente, olhar para o passado com gratidão, porque a revolta intoxica o espírito, intoxica nós, e muitas vezes nós passamos a obsediar os desencarnados. Quando nós pensarmos na saudade, na dor que sentimos, nós devemos trabalhar esse sentimento, guardar a felicidade e ter a certeza de que aquilo que acontece a todos nós, sem exceção, é da vontade de Deus. E Deus nos ama. Deus quer o melhor para cada filho seu. Deus tem a visão ampla do nosso processo evolutivo, de alcançarmos essa perfeição, esse reino de Deus. Quando nós falamos na perfeição, nos tornar espíritos puros, nós estamos falando da vida espiritual que vamos ter eternamente, num trabalho de amor. Nós não podemos nos prender ao lado negativo da dor, porque muitas vezes sofremos
e fazemos também sofrer. Fazer desta existência uma atividade de luz. Nas reuniões mediúnicas, o que mais os espíritos pedem aos familiares é que eles fiquem bem, que trabalhem no bem, que se doem. Por que eles pedem tanto trabalho no bem? Porque essa é a nossa essência, amor. Nós temos uma amiga linda do coração, Adriana Mafatioli, sempre que eu falo nesse assunto me recordo. As lágrimas da separação do filho Bernardo, um acidente de carro, ele ia fazer 9 anos. E como a doutrina espírita foi essa luz. Quem a conhece sabe da sua alegria, da sua felicidade. E muitos, quando ficam sabendo, nem falam, mas como? É aquela pessoa que compreende que o seu filho voltou para a verdadeira vida, está com o Pai. Allan Kardec tem um comentário interessante. Ele compara, muitas vezes, esse desespero ao nosso egoísmo. É como se nós estivéssemos numa cela de cadeia e, de repente, aquela pessoa que nós tanto amamos, que está presa ali conosco, ela é liberta. Abre-se a cela para que ela possa ir para a liberdade. E a gente querendo que ela sofra ali conosco dentro da cela. Então essa visão ela é muito libertadora. Então o espírito não sofre, nós vamos sempre ter as consequências das nossas ações, sejam encarnados ou desencarnados. É a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Então, muitas vezes, se nós temos receio de que aquele ente amado que partiu tem erros, que nós oremos para que se arrependa, expie, repare, que amemos. É interessante que nós devemos sempre nos entregar a Deus, entregar a dor da saudade ao nosso Mestre Jesus, que sempre estende as mãos para nós. Que a gente possa segurar firme na mão do Cristo e entender, compreender os seus ensinamentos, o seu Evangelho. E essa saudade nos trará lágrimas aos olhos, mas não pelo desespero, e sim pela saudade da felicidade da convivência. Então, quando nós estamos nostálgicos, estamos ali sofridos com o que já passou, esse nosso elo com o passado, que a gente traga o passado para o aqui e o agora, que a gente viva essa existência com gratidão no coração, para que esse presente também nos traga no futuro a saudade saudável, que a gente não se feche em solidão. Quantas pessoas não vivem mais pela perda de um ente querido. Existe o exemplo de um trabalhador do Correio com 2 filhinhos e o Felipe, de 7 anos, ele morre. E durante 1 ano, esse pai falta muito ao seu emprego, não sorri mais, não faz mais orações em família, evangelho no lar, contava a história para as crianças, não conta mais para a Rita, que é a irmãzinha que permanece. E até que um dia, uma carta sem envelope chama a atenção dele. Estava endereçada a Jesus e o endereço o céu. E na curiosidade ele lê. E ali ele lê a carta da própria filha, ele vê a assinatura dela, pedindo a Jesus, pelo seu irmãozinho Felipe, que ele levasse a sua bola, o trenzinho que devia estar fazendo falta, ele gostava muito, mas que ele trouxesse o pai de volta, porque o pai, apesar de estar aqui, tinha ido embora com o Felipe, não contava mais história para ela, não sorria, não tinha mais alegria naquela casa. E ela então pede para Jesus que coloque um sorriso nos lábios do pai, porque quando o pai sorria, a mãe também ficava feliz. E ele então percebe
Percebe o seu egoísmo, todos sofriam. Ele não precisava impor mais este sofrimento. É difícil a dor da saudade. É uma dor que nós vamos trabalhar. Mas é justamente por amor aos que nos precederam que nós devemos compreender que fazê-los felizes é estarmos bem. Se tivermos que pedir perdão, que peçamos, eles vão nos escutar. Se tivermos que perdoar, perdoemos, eles vão nos escutar. Porque assim como o veleiro, nós só não vemos mais. Eles simplesmente retornaram para casa. E assim, nós vamos encerrar a nossa explanação, fazendo uma oração diferente. Vamos todos nós pensar naquela pessoa amada, um pai, uma mãe, um filho, um cônjuge, um amigo que partiu e que deixou em nós esse amor, essa dor da saudade. E vamos fechar os nossos olhos e rogar ao Mestre Jesus que derrame sobre nós a sua luz. E nesta luz estamos com a pessoa amada novamente. Podemos senti-la. Podemos novamente estarmos juntos, abraçarmos e orarmos a Deus que abençoe esse nosso amor, que abençoe o nosso planeta Terra, que hoje em especial chora tanto a saudade daqueles que estão partindo de uma forma coletiva, e que nós possamos dizer a Deus que cremos nele, que cremos na sua bondade infinita, na sua misericórdia, na sua justiça, no seu amor, e assim agradecermos por toda lembrança feliz, por cada saudade, e que nesse instante essa dor se transforme pura e simplesmente em gratidão e em certeza de que estaremos novamente reunidos aos nossos entes queridos. Fiquemos em paz. Amo vocês. Beijo no coração.